No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Capacidade de adaptação é o atributo mais valorizado no trabalho durante a pandemia. Assédio sexual no trabalho. Saiba seus direitos e como agir. E no bloco de entrevistas, a juíza Fabíola Evangelista fala sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional. Aguardamos você! Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Capacidade de adaptação é o atributo mais valorizado no trabalho durante a pandemia. Assédio sexual no trabalho. Saiba seus direitos e como agir. E no bloco de entrevistas, a juíza Fabíola Evangelista fala sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional. O Hora Extra está no ar. A pandemia tem exigido grande capacidade de adaptação, tanto das pessoas quanto das empresas. Pesquisa aponta que a adaptabilidade é o atributo mais valorizado no trabalho durante a crise sanitária. Veja na matéria a seguir. O jovem advogado Herbert Valentim comemora o sucesso na carreira mesmo em tempos de crise. Se para muitos profissionais a pandemia deu uma desorganizada no dia a dia, para ele o período foi de crescimento, principalmente por ele ter conseguido se adaptar muito bem às mudanças exigidas ao longo desses quase 2 anos. Bom, em um primeiro momento você vê que os profissionais tiveram que se adaptar na questão de seu posicionamento, pelo qual exigiu-se da advocacia um posicionamento, seja das formas virtuais, no caso em redes sociais, bem como em demais plataformas, bem como da sua posição como profissional mesmo, na sua atividade fim, na adaptação com audiências, aplicativos, pelo qual nós profissionais, hoje é de suma importância ter o contato mínimo que seja com tais meios. Desde o início da pandemia, o advogado precisou fazer mudanças em seu dia a dia para se adequar ao que o mercado exigiu. Ele encarou numa boa o aumento na quantidade de trabalho e atendimentos virtuais. Aceitou o desafio de montar o escritório de advocacia junto com mais 3 colegas de profissão. E se organizou para conciliar a demanda do escritório com outra atividade que exerce em um órgão público. Para ele, o que facilitou foi o fato de ser jovem e já estar inserido no mundo digital já há algum tempo. Inicialmente, eu te falo primeiramente dos clientes. Os clientes tiveram um certo receio por conta da ausência de contato com o advogado, porque a advocacia é um serviço pessoal, pelo qual eles exigem essa confiança e principalmente essa relação direta. No entanto, hoje, com o decorrer da pandemia, aproximadamente 2 anos, a gente vê uma certa adaptação até propriamente dito dos clientes, pelo qual hoje a gente consegue resolver as formas de uma forma mais virtual, no qual, o segundo ponto que você me questionou, da questão das audiências, por já estar mais adaptado a essa questão dos aplicativos e demais plataformas, não tive tanta dificuldade. Porém, vários colegas relatam uma certa dificuldade e morosidade do Poder Judiciário em realmente trazer algo mais concreto ao cidadão e principalmente ao advogado. O fato é que a capacidade de se adaptar, independente da área de atuação, tornou-se algo fundamental. O atributo mais valorizado, segundo um estudo global realizado no início de 2021. E quem não tem essa habilidade deve correr atrás para não ficar fora do mercado de trabalho. A especialista em processos e carreiras empresariais, Andresa Silva, afirma que é possível sim adquirir a tão falada adaptabilidade. Como se trata de uma competência comportamental, é sim possível desenvolver essa habilidade. Requer, lógico, um pouco de esforço e dedicação, mas é bem fácil. Basicamente é ter flexibilidade, ter jogo de cintura, estar aberto às novas possibilidades, enxergar que isso vai sim ser possível,
e vai demandar um pouco ali de energia, de desempenho dele. Vai requerer coragem, porque vai tirar um pouquinho da zona de conforto, né, para poder participar ali de novas interações, novas ambientações, e vai requerer muita resiliência, né, para se adaptar às mudanças que vão acontecer constantemente com mais frequência. De acordo com a especialista, a capacidade de adaptação do profissional pode ser exigida até mesmo antes da contratação. Muitas vezes, em processos seletivos, é possível detectar se o candidato tem ou não essa habilidade. Sim, durante o processo seletivo, né, a gente vai passar por algumas etapas de envio de currículo, a facilidade que talvez o colaborador, né, o candidato tenha em enviar um currículo mais assertivo, de fazer um vídeo currículo que hoje é mais demandado, de participar de uma entrevista remota, de participar de uma entrevista presencial, né, com algumas dinâmicas que vão explorar essa habilidade. Então, essa questão de se adaptar já aos novos contextos de admissão já vai demonstrar a possibilidade que esse profissional já tem para se dar melhor no mercado de trabalho. E após um período de tantas transformações que foi e ainda está sendo a pandemia, o profissional bem-sucedido com certeza deve ter passado por adaptações. A pandemia só acelerou aquilo que já era demandado por conta das tecnologias, dos avanços tecnológicos, né? Então a gente vê que o mercado se tornou mais exigente e as mudanças mais frequentes. Então acabou que a adaptação é um requisito muito valioso porque o cenário pode mudar todos os dias, né? Não só pela pandemia, mas por algumas crises, algumas novidades, algumas inovações que vêm por aí. Você saberia como agir se fosse vítima de assédio sexual no trabalho? Algumas atitudes são importantes para fazer cessar o assédio e evitar que ele se propague e se agrave. Confira as dicas da advogada Marcela Garcia, especialista no assunto. O assédio sexual, que é uma situação mais comum com as mulheres, mas que pode acontecer com ambos os gêneros, é toda conduta com intenção sexual sem receptividade. A advogada Marcela Garcia é especialista em cuidar de casos de assédio sexual no trabalho e pontua que todo ato que acontece sem o consentimento da mulher é assédio. Então, quem determina o assédio é a mulher. A partir do momento que a sua brincadeira deixa ela constrangida, já começou o assédio. Ela pode se sentir assediada no simples fato de você chamar ela de linda. A forma como você fala, o tom que você usa de voz, até o seu olhar, ela pode identificar nisso um assédio. Eu aconselho que quando a mulher perceber o assédio, o primeiro ato que ela deve fazer é conversar com um superior. Alguém superior ao superior dela, porque geralmente, na maioria dos casos, a mulher ela é assediada por um superior hierárquico. Então, ela deve buscar alguém superior a essa pessoa dentro da empresa para relatar esse assédio. Se não houver essa pessoa, algumas empresas elas têm um site ou algum normativo dentro da empresa, algum outro meio em que você pode relatar coisas que acontecem com você. Então, ela pode buscar esse meio virtual para fazer esse relato. Segundo uma pesquisa da rede social LinkedIn, mais da metade das mulheres já sofreram com algum tipo de assédio sexual no trabalho. Entre elas, 15% decidiram pedir demissão após o acontecimento do fato e somente 5% resolveram apresentar a situação ao RH da empresa, com medo de não serem compreendidas ou de perderem o emprego. Essa situação pode ser exemplificada através do relato de uma cliente da Marcela. A moça, que prefere não se identificar, é uma ex-funcionária de uma lotérica de Goiânia e foi demitida após se recusar a aceitar essas práticas. Trabalhei em uma empresa que, com pouco tempo de trabalho, meu patrão começou com assédio. E como eu não aceitava, ele começou a me oferecer dinheiro, colocando maços de dinheiro no meu bolso. E como eu não aceitava, porque eu estava ali trabalhando, por eu ter uma filha pequena, e quando eu passava por ele para ir para o banheiro, ele passava a mão em mim, passava a mão no meus peitos, passava a mão na minha bunda, na minha perereca. E mesmo que você pedisse ele para parar, ele continuava. Como eu precisava muito do emprego, eu aguentei por 4 meses.
E com isso, cada vez que eu falava não para ele, era pior, porque ele começou a retirar dinheiro do meu caixa, acusando que era eu que tinha roubado. Ele começou a me procurar mais, a me intimidar mais. E com isso, por fim, quando eu disse para ele que eu era um basta para aquilo, ele tirou um valor muito alto do meu caixa. Eu consegui provar que não tinha sido eu que tinha tirado. E ele pegou e me mandou embora. Ela teve coragem de levar adiante a denúncia. Neste caso, após recorrer à justiça com boas provas, o processo foi ganho pela funcionária assediada. Quando ele me mandou embora, eu procurei, os meus direitos. Foi aonde eu já conhecia, a minha advogada. No mesmo dia eu fui atrás, ela me orientou já ir direto na delegacia da mulher. Eu já denunciei, já corri atrás, dos meus direitos. E na hora veio à minha mente o que tinha acontecido com as outras meninas que já trabalham lá. Então eu criei força pela minha filha e por mim, que eu precisava também, de um trabalho. E fui até o final, consegui gravar, minha advogada orientou, consegui gravar ele falando que tinha me assediado, que eu não tinha roubado e que ele fazia aquilo porque eu sempre neguei ele. Marcela explica como é importante que quem quiser denunciar casos como este possa reunir evidências que comprovem o assédio. A mulher, quando ela vai recorrer à justiça para provar esse assédio, ela vai precisar de provas, porque provas testemunhais vai ser muito difícil mesmo. Então, ela tem que guardar as mensagens de WhatsApp. Muitos assediadores assediam pelo WhatsApp. Ela tem que guardar essas mensagens. Se o assediador ele tem o hábito, por exemplo, de dizer coisas para ela de cunho sexual e ela sabe que isso é habitual, todo dia ele vai fazer um tipo de coisa assim, ela pode gravar a conversa entre os dois. Para a Justiça do Trabalho, a gravação de uma conversa entre duas pessoas, em que uma dessas pessoas seja assediada, ela serve como prova. Então, ela pode ser juntada ao processo para comprovar o assédio. É muito importante que as mulheres se sintam seguras ao denunciar estes atos. Por isso, o apoio de familiares e cônjuges é muito importante. A maioria das mulheres, elas costumam dividir isso com os maridos. Nos casos em que eu atuei, os companheiros sabiam. E eles ajudaram elas, protegeram, concordaram, inclusive vieram até o escritório com elas para relatar o caso e entrar com processo judicial. A maioria conta sim, e a família costuma não ver isso com bons olhos, mas costuma cuidar e proteger dessa mulher. No próximo bloco, a juíza Fabíola Evangelista fala sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional e em que casos o empregador pode ser responsabilizado. Não saia daí, voltamos já! A pandemia do novo coronavírus forçou um movimento diferente no mercado de trabalho. Muitas empresas adotaram medidas para mitigar a transmissão acelerada do vírus, entre eles o home office, como forma de manter as atividades e oferecer maior segurança aos empregados. Esse cenário reacendeu a discussão sobre o que, de fato, caracteriza acidente de trabalho. E muitas pessoas se questionaram se a Covid-19 é considerada doença ocupacional. Para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a juíza do trabalho, Fabíola Evangelista. Seja bem-vinda à Hora Extra, Fabíola. Obrigada, Fabíola. Está sendo uma honra para mim estar aqui no Hora Extra conversando com vocês. Para a gente também. Fabíola, no começo da pandemia, o STF decidiu suspender artigos da MP 927 que não consideravam a Covid como doença ocupacional. A posição suprema era de que, comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade exercida pelo trabalhador, ela seria considerada doença ocupacional. Mas esse entendimento embasou muitas decisões, desde então. Ele ainda prevalece? Sim, como essa MP não foi convolada em legislação, não virou lei, então nós estamos hoje aplicando aos casos em que chegam ao judiciário solicitando o reconhecimento da Covid como doença ocupacional,
a legislação trabalhista e os entendimentos doutrinários jurisprudenciais que estavam sendo aplicados normalmente a todo tipo de doença que chega à análise ao Poder Judiciário. Então, posso dizer que sim, hoje a gente analisa todos os casos, levando em consideração se existe um nexo causal ou não entre a Covid e o trabalho desempenhado pelo trabalhador durante o contrato de trabalho. Fabíola, se na particularidade do caso ficar evidenciada a culpa exclusiva da vítima por ter contraído Covid-19, naturalmente rompe-se o nexo de causalidade, afastando o coronavírus como doença equiparada a acidente de trabalho? Como é que fica essa questão na prática? Sim, como eu disse, a gente está aplicando as mesmas normas e os mesmos entendimentos em relação a qualquer doença que chegue até o Poder Judiciário para a gente avaliar a questão do nexo causal. Uma das excludentes do nexo causal é realmente o comportamento da vítima. Então, se é comprovado que aquela vítima, aquele trabalhador, se expôs a risco de contágio, por exemplo, em ambientes com aglomeração, festas, alguma coisa nesse sentido, então você pode entender que mesmo que a atividade que ele desenvolvesse fosse para uma empresa em que haja uma espécie de risco acentuado à infecção pela Covid, o comportamento da vítima, né, nesse caso que seria um comportamento negligente, excluiria a caracterização da Covid como doença ocupacional. E no caso, como é muito difícil a vítima ou a própria empresa provar onde que foi, onde que ela se contaminou pelo coronavírus, como é que fica essa história na justiça? A grande dificuldade realmente, alguns processos já chegaram até a Justiça do Trabalho, já li algumas decisões de alguns juízes que avaliaram a questão da Covid como doença ocupacional. O grande desafio é realmente verificar como que aconteceu essa infecção. Mesmo por uma perícia médica, fica quase que impossível para o perito detectar exatamente onde foi o momento em que ocorreu essa infecção. A saída seria a gente utilizar o que a gente já tem de regramento, que seria o artigo 927 do Código Civil. Alguns juízes adotam essa teoria, que seria a teoria da responsabilidade objetiva do empregador. Se uma atividade que ele desenvolve já oferece um risco notadamente maior para você ser infectado pelo coronavírus, aí sim, caberia ao empregador desconstituir essa prova. Ele deveria fazer uma prova de que aí sim, como a gente comentou, haveria uma culpa exclusiva da vítima, outros casos que pudessem interferir no reconhecimento como doença ocupacional. Essa é a melhor forma da gente adotar, porque fica complicado você impor esse ônus para o empregado. Se a gente começa impondo o ônus para o empregado, que a caracterização como doença ocupacional deveria ser precisa, e isso a gente sabe que é impossível, porque é uma doença endêmica, epidêmica na realidade, que se espalha, o contato é feito através de outras formas também, não só no ambiente de trabalho, isso inviabilizaria no posterior reconhecimento como doença ocupacional. Então, dependendo da atividade do empregador que ele está executando e aquele trabalho que o empregado está executando, a gente vai fazer essa avaliação caso a caso, para aí sim definir isso é uma doença ocupacional ou não, ela pode ter sido adquirida em outros ambientes que não do trabalho. Você já se deparou com algum caso para julgamento? Eu estou com um caso atualmente para julgamento nesse sentido, que foi, na realidade, enviado à perícia, porque, na realidade, teve o caso de alegação de que é Covid, é um enfermeiro, mas depois o que realmente o afastou do emprego foi uma doença secundária, no caso, uma apendicite. Aí precisa de uma avaliação médica para saber se tem correlação ou não. E aí sim, ainda não vi o laudo, vamos ver o que o perito pode mencionar, se é possível linkar essas duas doenças, né? A Covid com depois uma doença secundária que seria a apendicite. É muito sutil, né, a questão da prova. Cada caso, então, é um caso, sim, né, doutora Fabíola? Tem que ser avaliado caso a caso, né? Como de fato acontece nas doenças ocupacionais de uma forma geral, tanto as doenças ocupacionais quanto as do trabalho. Certo. Doutora Fabíola, tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que permite caracterizar a Covid como doença ocupacional. Pela proposta, trabalhadores não precisarão comprovar a ligação da doença com o ambiente de trabalho. Caso vire lei esse projeto, isso muda a forma de julgar os casos que vierem para o judiciário? Seria a adoção da teoria da culpa objetiva? Nesse caso, sim. Se vier uma lei que vai informar que, dependendo da atividade praticada pelo empregado, né, e da atividade exercida pelo empregador, se essa lei determinar que isso já existe uma presunção
de que o contágio ocorreu dentro do ambiente de trabalho, aí seria a teoria da responsabilidade objetiva, aí vai competir ao empregador descaracterizar, que seriam nos casos das excludentes, né? Como a gente mencionou, a culpa exclusiva da vítima no caso. Certinho. Ok, doutora Fabíola, nós vamos agora para um rápido intervalo. Nós estamos conversando com a juíza do trabalho, Fabíola Evangelista, sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional e em que casos o empregador pode ser responsabilizado. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho, Fabíola Evangelista, sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional. Doutora Fabíola, nós vamos começar esse bloco com a pergunta do advogado Luiz Gustavo Nicoli sobre o assunto. Vamos lá? Olá, Hora Extra. Muito obrigado pelo convite, poder participar de mais uma edição deste programa belíssimo, de um trabalho fantástico social que é feito pelo nosso tribunal. Parabenizar a doutora Fabíola pelo excelente trabalho que ela desenvolve. É mais uma magistrada que dignifica o nosso regional. E a minha pergunta é: quais são os impactos trabalhistas provando-se o nexo causal entre a doença e a atividade do empregado? Bom, doutor Nicoli, os principais impactos quando a gente reconhece a Covid como doença ocupacional na ordem trabalhista, na seara trabalhista, é que o afastamento vai ser considerado também uma suspensão contratual, mas como o principal efeito, como sendo doença decorrente do trabalho, será o recolhimento de FGTS durante o período de afastamento. E, posteriormente, seria a estabilidade provisória conferida ao empregado que sofre acidente do trabalho ou que sofre uma doença ocupacional. E essa estabilidade seria de 1 ano, contada a partir da data da alta do empregado, do retorno ao trabalho. E, por fim, seria indenizações por danos morais ou materiais, dependendo se nessa perícia a gente verificar que ocorreu redução da capacidade laborativa do empregado e ele também teria direito a essas indenizações, tanto por danos morais quanto por danos materiais. Certo. E em caso de morte do trabalhador, complica um pouco mais a decisão da Justiça? Não, na questão da morte do trabalhador, o que vai verificar são a questão das indenizações, né? A forma de cálculo dessa indenização, se for realmente caracterizada como doença ocupacional, então o cálculo dessa indenização vai ser diferenciado, né? Porque você vai ter uma expectativa de vida desse empregador e calcular esses anos que ele teria na ativa e que foram suprimidos por causa do evento, que no caso é o falecimento ou a morte. Mas de uma forma geral seria só isso mesmo, na questão do cálculo de uma indenização. Porque no restante aplicam-se as mesmas normas como a caracterização, se é realmente uma doença ocupacional, se realmente verifica um nexo causal e se não tem nenhum excludente. Doutora Fabíola, comprovada a culpa do empregador com o descumprimento do protocolo de prevenção da doença, como realizar asepsia de ambientes, manter distanciamento entre os trabalhadores e entre estes e clientes, há a possibilidade que a empresa responda criminalmente por isso também? Essa é uma discussão que já vem sido travada, né? Não tanto só direcionada para o ambiente de trabalho, mas até mesmo na responsabilidade pessoal do cidadão e expor outros também cidadãos à contagem de risco, né? Então já existe uma discussão no âmbito penal, sim. Alguns estudos que eu já andei pesquisando diz que sim, o empregador pode ser sim responsabilizado criminalmente nesses casos, mas aí você teria que ter, que é outra dificuldade, assim como é o nexo causal, de comprovar o dolo, porque você teria que ter o dolo do empregador em realmente espalhar, por exemplo, se for, poderíamos enquadrá-lo no artigo 121, que seria homicídio, né, na modalidade culposa ou dolosa. A questão do homicídio culposo estaria mais facilitada no sentido de que, sabendo que existem medidas sanitárias a serem implementadas e ainda assim não se faz, esse risco é assumido, que é um risco em que ele assume de realmente espalhar e fazer um contágio maior de empregados ou de clientes da comunidade de uma forma geral.
Mas ainda são casos que são de difíceis comprovações de chegar realmente a ser apurado e até mesmo a pena ser aplicada. O que pode mais ocorrer é porque na lei mesmo 8.213, que nós temos aqui, que trata sobre acidente de trabalho, existe uma previsão, que seria considerar-se contravenção penal quando o empregador não cumpre as determinações, né? Na verdade, expedidas por NRs, mas nesse caso seriam expedidas pelo Poder Público Municipal ou Estadual, essas medidas de higienização, essas medidas sanitárias, aí seria uma contravenção penal passível de pagamento de multa. Mas nada impede que, se realmente houver uma caracterização de um ato maior, de uma inobservância maior em relação a esses cuidados, por exemplo, os 2, 3 empregados começam a ser diagnosticados com a Covid, estão portadores da Covid, e ainda assim o estabelecimento continua funcionando, sem um distanciamento, sem as medidas sanitárias necessárias, aí sim já é uma conduta muito mais, que não é só omissiva, mas aí já passa até mesmo por uma conduta mais séria, mais grave, em que poderia sim verificar ou mesmo caracterizar uma responsabilidade penal desse empregador. Muito bom, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui hoje, doutora Fabiola. Obrigada a você por me receber no programa, Fabiola. Um prazer é nosso. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a juíza do trabalho, Fabiola Evangelista, sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional e em que casos o empregador pode ser responsabilizado. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelo portal, pela rádio web, pelas redes sociais. Muito obrigada por sua participação e até a próxima semana.